Vamos lá, a gente vai entrar agora no projeto, mais no aspecto relacionado ao projeto de interiores mesmo e sua relação com a questão ambiental. Então vamos pensar, né? O que é o ecodesign, né? O ecodesign é uma metodologia para desenvolvimento de produtos ou de ambientes que leva em consideração os impactos ambientais nas etapas de projeto e desenvolvimento para que se obtenha produtos que gerem o menor impacto ambiental possível ao longo de sua vida, né? E aí, como, né, o ecodesign, ele começa lá na concepção do projeto, né? Não é depois que o projeto está pronto que a gente vai adicionar elementos, né, que vão melhorar esse aspecto ambiental, não. Isso tem que começar lá desde o comecinho, né? A gente tem que entender quais são as variáveis principais, porque, na verdade, né, a gente precisa pensar no ciclo de vida inteiro, né, desse produto, desse ambiente que a gente vai criar, né, ou desses ambientes, né. E aí, só para a gente relembrar, então, a gente vai construir aqui, né, uma matriz do ciclo de vida, levantando, então, em cada etapa do ciclo de vida, né, as atividades que estão relacionadas, mas também, né, os aspectos ambientais que são importantes da gente observar e também os impactos que estão relacionados a cada etapa dessas, né. Então, vamos lembrar um pouco lá, né, o ciclo de vida começa lá na extração de matéria-prima, né. Depois vem a etapa de produção, né, onde essa matéria-prima vai passar por uma industrialização e vai virar de fato um produto. Depois da produção, a distribuição, né, onde esse produto vai ser levado, né, para ser vendido, comercializado. Depois vem a fase do uso, né, quando lá, principalmente relacionado ao ambiente construído, né, aquela fase em que esse produto, esse material, né, ele vai se demorar mais lá nos estoques, lembram lá do fluxo de materiais, né? É o tempo que vai talvez durar mais ali na vida útil, né, no ciclo de vida desse produto. E por fim vem o final do uso dele, né? E aí a gente tem que se atentar a todas essas etapas no projeto de ecodesign, né, no design de interiores. Quando a gente pensa aqui, né, na fase de extração de matérias-primas, no que a gente está pensando em termos de atividades, né? Movimento de terra. Lembra daquele vídeo, espero que todos tenham visto, né, aquele vídeo sobre a extração da bauxita, né, que mostrava aquele movimento de terra absurdo, assim, numa reserva desse recurso, né, que praticamente destruía todo o terreno e em 8 meses, e depois levavam 4 anos para reconstituir, não da mesma forma, né. Então, tem a extração de matérias-primas, né, as matérias-primas que sofrem um beneficiamento inicial para poderem serem processadas mais para frente, elas podem também ser embaladas e vão passar por uma situação de transporte. Tudo isso é atividade que gera impacto, né, nesse ciclo de vida, principalmente nessa fase de extração de matérias-primas. Depois vem a fase de produção, né, fabricação de componentes e montagens, né, e o que está lá? Uma série de coisas lá na indústria gerando impactos, né, nós vamos ver mais para frente aqui os impactos que vão ser gerados. Na fase de distribuição, né, quais são as atividades relacionadas? Então, tem a embalagem, né, que vai gerar impacto também, o transporte e a comercialização também, né, o ponto comercial para funcionar, né, ele também vai gerar impacto. Depois, na fase do uso, né, tem o produto de uso passivo, né, que ele vai ser utilizado e vai se degradando, né, e também tem o produto de uso ativo, né, que vai ser conectado à rede elétrica ou ao sistema de distribuição de águas, né, e também vai gerar esse impacto, além da sua própria degradação, vai gerar esse impacto no consumo de recursos. E lá no final, né, da vida útil, então, quais são as atividades relacionadas, né, ó, depósito no recipiente adequado, lá seleção, triagem, né, de materiais. O sistema de gestão, né, esses sistemas, então, por exemplo, aqui em São José, em Jacareí, né, tem o LEV, agora eu confundo, não sei se é Jacareí ou São José, o LEV, o PEV, né, em São Paulo tem os ecopontos, né.
O sistema de transporte, né, também vai gerar impacto. O processo todo de triagem e identificação, né, principalmente em cooperativas, né, ou então em usinas de beneficiamento de resíduos, né. O processamento para novos materiais é uma etapa aqui para transformação desse resíduo em novos materiais, né, e os centros de armazenamento de resíduos também, né, que podem ser tanto os aterros, né, quanto, infelizmente, ainda os lixões, né. Se a gente for pensar nos aspectos ambientais, né, então, aqui no começo, principalmente, está relacionado com esse consumo de materiais renováveis, água, madeira, vegetais, né? E aí, de impactos ambientais que a gente pode relacionar, então, principalmente com esse consumo inicial, alteração dos ecossistemas, de cobertura vegetal, de curso de água, né? O esgotamento dos recursos naturais renováveis, né? Maior ritmo de extração do que de recuperação. A gente sabe que isso, infelizmente, é uma verdade, né? Depois, né, o consumo de materiais naturais não renováveis, o esgotamento desses recursos, né? Então, aquela crise do petróleo, não que o petróleo estivesse no fim, né, na década de 70, porque até hoje está aí, né? Mas a crise do petróleo mostrou, né, para o sistema capitalista o grau de dependência que esse sistema tinha, né, desse recurso e que ele é finito, né? Então, talvez tenha sido a primeira grande experiência com relação à limitação, né, dos recursos naturais existentes, né, que esse sistema, né, produtivo passou, né. Depois a geração e emissão de resíduos, né, o consumo de produtos químicos perigosos como óleos industriais, solventes, lubrificantes, a gente ainda vai estudar essa parte, né, os derramamentos, né, tanto de rejeitos como de materiais tóxicos, né, em rios, no solo, etc., né, aqueles rejeitos lá de barragem, ou, né, agora, antes do carnaval, né, no final do ano passado para cá, né, aquele derramamento de óleo nas praias do Nordeste, né, então são esses tipos de catástrofes aí, né. Restrição dos serviços ambientais, dos recursos, né, a utilização do meio natural, né, como fonte de lazer, de descanso, né, ou mesmo de abastecimento, né, uma questão de equilíbrio ambiental, né, esses serviços ambientais, né, que o próprio meio ambiente fornece para a gente desempenhar todas as funções, né, seja de aprendizagem, seja de relaxamento, seja de lazer, seja de provimento, né, de bens, né, para alimentação, né, e para transformação, né. O consumo de energia a partir do gás, carvão ou urânio, né, como aspectos ambientais. O consumo de energia e o uso de combustíveis fósseis. Aumento do efeito estufa, né? Lembram, o efeito estufa em si, ele não é um problema, o problema é o aumento dele, né? Com esses materiais que a gente emite para a atmosfera e que absorve mais do que a gente precisa de calor, né? A geração e a emissão de resíduos perigosos, né? Lá aqueles CFCs, HCFCs, né, que estão em progressivo banimento, né, do sistema de produção industrial, porque de fato eles reduzem a camada de ozônio e isso ocasiona, né, não só no derretimento das geleiras, mas numa incidência altíssima de câncer de pele, né, porque os raios modificam as estruturas moleculares, né. Geração de fumaças, gases e partículas à atmosfera podem causar chuva ácida, né? E armazenamento de resíduos, lodos e outros resíduos perigosos, que a gente já viu tanto aí, né? Mariana, Brumadinho e N outras, não só essas duas, né? Introdução de substâncias tóxicas em organismos vivos. Lembram quando deu o crime ambiental lá de Mariana, né? Que o Rio Doce ficou todinho contaminado e os pescadores não podiam pescar porque os peixes estavam contaminados com aquele resíduo tóxico, né? Também acontece contaminação do ar, contaminação da água e contaminação do solo, né? Então, são esses aí, né? Essa que é a matriz do ciclo de vida com seus aspectos e impactos ambientais que a gente precisa
saber analisar, né? E aí, então, como que a gente pode elaborar estratégias ambientais, né, para a gente pensar, então, num projeto que seja ambientalmente amigável, né, de interiores, que faça uso do ecodesign, né? Então, esses autores aqui, né, Clarimon e outros, eles elencaram 8 pontos que a gente pode observar, né, como estratégias de melhoras, né, de melhora. Então, a gente precisa, na verdade, da informação do ciclo de vida dos produtos que a gente vai especificar, né? Se a gente não conseguir necessariamente aquela declaração ambiental do produto, a gente precisa tentar fazer uma pesquisa sobre esses produtos, como que eles são fabricados, de onde vem a matéria-prima, quais são os componentes, né? Para a gente poder entender se a gente tem alguma chance de agir, né, de uma forma mais sustentável, né, nos nossos projetos, tá? Então, a primeira fase aqui, né, seria a obtenção de materiais e componentes, lá na extração, né? Primeira coisa, pensar em materiais de baixo impacto, né? Escolher principalmente esses materiais que tenham baixo impacto. Quais são principalmente esses materiais, né? São materiais renováveis, são um material com menor quantidade de energia incorporada, então por isso que é importante lá na declaração ambiental do produto a gente saber ler aquela tabela. A tabela mostra a quantidade de energia que esse produto utilizou, né, na sua fabricação e vai utilizar em cada etapa do seu ciclo de vida, né? Materiais recicláveis, né? E materiais reciclados de baixo impacto. Depois, né, reduzir o uso do material, né? Menor quantidade de material empregado em peso, menor volume ou menos variedade de materiais. Aí tem a ver lá bem com aquela parte da economia circular que a gente já viu, né? A primeira coisa aqui está falando menor quantidade de material empregado. Isso é um conceito que a gente ainda vai ver aqui um pouco nessa disciplina, que é a desmaterialização, né? Você criar estruturas mais eficientes com menor quantidade de matéria associada. Isso é totalmente possível, a gente precisa trabalhar isso em projeto, né? A gente precisa desenvolver pesquisas mais nessa área de desmaterialização para a gente diminuir a demanda por recursos ambientais, né? Menor volume e menos variedade de materiais. Lembram da mistura de materiais lá, né? Que é o que a economia circular quer abolir, né? Então ela quer aquela separação bem nítida do que é do ciclo biológico e o que é do ciclo técnico, né? Para que cada um possa reentrar, né? Reingressar no ciclo de novo, né? Depois aqui, né, na fase de produção, né, a gente também precisa entender, né, as formas de produção e poder escolher, para poder escolher as menos impactantes, né. Então, a gente precisa entender, por exemplo, entre, sei lá, vai escolher 2 tipos de piso, né, qual dessas indústrias está mais comprometida em melhorar o seu processo produtivo, né, com as melhores técnicas disponíveis, né, a que consome menos recurso, aqui emite menos CO2 para a atmosfera, né? A gente pode comparar isso lá usando a declaração ambiental de produto, né? A substituição de processos, né? Deixar esses processos que consomem combustíveis fósseis para utilizar energia renovável. Então, quanto maior a proporção, né, de energia renovável utilizada em relação a toda a energia desse processo, melhor, né? Menor consumo energético, a gente já falou dessa questão. Consumo de energias limpas, sim, substituição de tóxicos empregados no processo, solventes, dentre outros, né? Então, a gente, pela economia circular, né, e pelo ciclo de vida também, na verdade, a gente deveria começar a abolir esses materiais que têm componentes muito tóxicos na sua composição, né? Porque eles têm um potencial muito grande não só de afetar a saúde, né, do trabalhador que vai fabricar aquilo na indústria, de quem vai aplicar esse material, né, na obra, e às vezes até de quem vai usar, né, esse ambiente, né, no caso dos solventes, por exemplo, né, o cheiro da tinta não é só um cheiro, né, é substância tóxica que a gente está inalando, né, a gente precisa não só
começar a diminuir o uso dessas substâncias, mas também cobrar das indústrias a melhoria nesse processo, né? Mas tem muitas indústrias já trabalhando com pesquisas nesse sentido de melhorar seus produtos em relação à toxicidade, porque é um fator crítico mesmo. Menor produção de resíduos, né? Lembram lá na ficha ambiental lá do produto, né? Que a gente viu na declaração ambiental do produto, né? Que aqueles 2 forros lá, por exemplo, eles não tinham possibilidade de reciclagem no final, né? Então tem aí um grande potencial de geração de resíduos, né? Não daria para melhorar esse processo, né? Menor toxicidade nos resíduos também é outra questão que é grave, né? Porque o resíduo tóxico contamina solos, a água, né? Menor consumo de recursos de água e outros, né? A gente já viu isso também na declaração ambiental. Depois, né, na fase de distribuição, o que a gente precisa prestar atenção, né? Otimizar os sistemas de distribuição, né? Tanto nas embalagens, né? Ajustar peso e volume, né? Para que essa embalagem não consuma material demais para o peso que ela precisa transportar. Materiais de baixo impacto, materiais que sejam potencialmente recicláveis, né? Reutilizáveis ou reciclados. E no transporte, né? Um modo de transporte eficiente no uso da energia, né? Então, o nosso modo de transporte, que é o modo rodoviarista, né? Que emprega basicamente caminhões a diesel, é um modo muito agressivo, né? Ambientalmente. O diesel é o pior combustível em termos de emissão de CO2, né? Para veículos automotores. Então, isso precisaria urgentemente ser transformado assim no nosso sistema econômico para ele se tornar mais ambientalmente amigável, né? Também pensar nessa questão de logística, de armazenamento e distribuição. Depois, na fase do uso, né? Essa questão da logística de armazenamento e distribuição, justamente para não ter esses percursos muito grandes, né? Sei lá, um caminhão leva 8 mil caixas de sapato lá do Rio Grande do Sul para o Ceará, sabe? Isso é um negócio assim muito, se a gente for pensar, é muito ineficiente em termos ambientais, né? Pelo gasto de combustível e a emissão de CO2 para a atmosfera numa distância como essa, né? Não seria melhor uma ferrovia, né? Ou, sei lá, um trem mais rápido? A gente desmontou, aqui no Brasil, a gente desmontou as nossas linhas férreas, né? Que faziam transporte de carga. Hoje só o minério, basicamente a soja, que são transportados por trem, né? E cimento também, em grande quantidade. Então, a redução do impacto durante seu uso, né, no uso, menor consumo de energia, a gente sempre procurar especificar equipamentos mais eficientes com aquele selo Procel A, né, depois o menor consumo de água e outros, mas também considerando toda a etapa do ciclo de vida. Agora, se 2 torneiras, né, elas têm o mesmo um impacto parecido no ciclo de vida, a torneira que é econômica em utilização da água é melhor, claro, né. Uso de combustível mais limpo, né, então sempre pensando aí, né, evitar o uso de combustíveis fósseis como gasolina e diesel, né? Quando a gente precisa de transporte, o etanol é o melhor combustível. De preferência, é melhor, na verdade, a gente utilizar o transporte coletivo, que o impacto vai ser menor, né? Mesmo que o transporte coletivo utilize o diesel, né? Depois, fontes de energias limpas, né? Que a gente já falou sobre isso. E a menor quantidade de consumo mesmo, né? De bens consumíveis, né? E depois, otimizar a vida do produto. A gente precisa especificar produtos com materiais que sejam confiáveis, né? Que a gente saiba a origem e a gente saiba que a durabilidade dele é aquela especificada pelo fabricante, né? Depois, especificar e projetar produtos que possam ser reparados, né? Então, lembram lá do História das Coisas, né? O tal do computador tinha aquela pecinha que quebrou e aí a pecinha que existia para substituir não encaixava, né? Tinha que jogar o computador inteiro fora. Então a gente precisa pensar justamente de uma forma oposta. Projetar, né, mobiliário, projetar equipamentos que possam ser reparados ao longo de sua vida útil, como a economia circular prega.
produtos com alta durabilidade, né? E aí entra diretamente aquela questão lá da obsolescência perceptiva, né? Então, se a gente fica seguindo modismos no design de interiores, né? Vou projetar um ambiente conforme a tendência atual. Daqui 5 anos esse ambiente não vai mais estar na tendência atual, né? E aí a durabilidade dele abaixa, né? E ele simplesmente vai chegar ao fim da sua vida útil muito antes do que ele deveria, né? A facilidade de manutenção e reparação, a gente já viu. Estrutura do produto modular, né? Quando a gente projeta um mobiliário, né, ou produtos que são modulares, né, vocês devem ter visto a questão do módulo em plástica, né? Esse módulo, ele é uma peça que a gente pode tirar e repor, né? Então, se essa peça se danificar, a gente pode substituir, né? Então, esse que é e ele pode ser muito mais articulado, desempenhando, às vezes, várias funções, o que é bem interessante também, né? Forte relação do produto com o usuário, para que esse usuário se apegue e cuide, né, daquele produto, né? Quando o usuário não tem uma boa relação com aquele produto, ele não pensa 2 vezes em descartar, né? Não tem esse apego. E produtos atualizáveis, né? Então, lembra a história do iPhone que eu falei para vocês, né? Então, o meu iPhone 3GS que era, né? Chegou um momento lá que ele não aceitava o WhatsApp, né? Tive que me desfazer porque eu perdia reuniões, né? Eu não via o que o meu grupo de trabalho lá do mestrado estava combinando, né? E não era atualizável, né? No final da vida útil, otimizar o sistema de fim de vida útil. Favorecer, né, valorizações não contaminantes e seguras. Favorecer o uso de materiais que não sejam tóxicos, né? Favorecer a reutilização do produto, com toda certeza. A possibilidade de refabricar ou reacondicionar. Favorecer a reciclagem. Todas essas são questões que a gente já tem que ter adotado no projeto lá no começo, né? Lá no começo do projeto a gente já tem que pensar quando esse ambiente, esse mobiliário, ou seja lá o que a gente projetar, quando isso chegar no final da vida útil, o que vai acontecer, né? A gente pode também projetar lá para a economia circular, né? Facilidade para separar as peças, né? E os diferentes materiais, né? Facilidade para identificar os materiais, né? Se a gente pode, inclusive, né, nos projetos que a gente faz, criar um manual, né, dizendo o que é cada produto desse que a gente especificou, para que a pessoa depois consiga identificar isso e dar a destinação correta ao final de sua vida útil, né? E aí, quando a gente pensa, na verdade, para desenvolver produtos, né? Então, o que esses autores falam, né? Projetar para os ciclos de vida, né? Pensando no ciclo de vida total, então desde a extração da matéria-prima até o final de sua vida útil, o que esse produto vai ser, né? O que ele foi e o que ele vai ser. Pensando na desmaterialização, que é isso que eu falei para vocês, redução da quantidade de matéria para obter estruturas tão eficientes quanto, né? Então isso tudo é uma questão de projeto, de desenvolvimento tecnológico e de pesquisa científica. Precisa trabalhar muito nessas áreas de conhecimento para desenvolver esse tipo de sistemas, e é possível, né? Otimizar a função ou finalidade, né, do produto. Então, sempre a questão da funcionalidade, ela é importantíssima, né, na durabilidade desse produto, porque se ele tiver ok na questão da funcionalidade, ele tem uma chance de durar muito mais, né? Integração de funções ou multifuncionalidade, isso também é uma outra coisa que pode aumentar tanto a utilização desse produto, desse ambiente, né, quanto também prolongar a sua vida útil, né, seu tempo de uso. Uso compartilhado, né, dá para eu projetar coisas que mais pessoas vão compartilhar, né, lembra daquelas iniciativas lá da biblioteca de equipamentos, né, para vizinhança, né, de ferramentas, né, de utensílios. Combinação produto-serviço, que também é esse caso, né? E substituição de um produto por um serviço, que é justamente isso. Aqui, né, tem 7 regrinhas que são muito úteis para a gente pensar, então, quando a gente vai projetar em ecodesign, né? Primeira coisa, tirar materiais tóxicos, né?
do nosso radar. Então, de preferência, a gente vai saber diferenciar, né, esses materiais, mas a gente vai priorizar materiais sem substâncias tóxicas, né? Que vocês vão ver como que essas substâncias podem afetar tanto a saúde humana quanto o meio ambiente, né? Depois, né? Priorizar tanto equipamentos, né, com eficiência energética, quanto produtos que passaram por um processo produtivo energeticamente eficiente também, né? Depois, em terceiro, né, produtos que foram fabricados com materiais renováveis e que se repõem e extraem de forma que se preserve o ecossistema que se encontram. Então, essa é bem aquela questão de madeira de reserva de manejo florestal, né? Que assim, se a gente vai utilizar a madeira, a gente precisa saber de onde essa madeira vem. Se ela vem da mata nativa da Amazônia, da Mata Atlântica, ela não é sustentável, né? Não está adequada para um projeto ambientalmente amigável. Materiais, né, e produtos e projetos duradouros e reutilizáveis, né? Fáceis de desmontar, reparar e reconstruir, que tenham a possibilidade de substituição de peças por outras similares. Parece que toda aula eu falo isso, né? Mas é que tem diversas abordagens em sustentabilidade que elencam, né, essa possibilidade de desmontagem e de manutenção, né, como algo altamente sustentável, e eu acho que não dá nem para a gente questionar, né, com toda certeza, isso é muito melhor ambientalmente. Depois, né, as embalagens, né, produtos empacotados minimamente de forma apropriada para sua distribuição, com materiais reciclados e que possam ser novamente reciclados, né? Então, embalagens que protejam o produto adequadamente, mas que possam ser ou reutilizadas ou recicladas, né? E um projeto, né, feito para ser reintroduzido nos sistemas de produção ou na natureza após o fim de sua vida útil, sempre pensando lá naqueles princípios da economia circular. E aí, como que a gente vai decidir, né? Dá para ter uma decisão objetiva, né? Então, tem informações acessíveis, tem alguma questão ali que é evidente, então tem alguma substância muito tóxica naquele produto, né? Ou então ele tem uma grande emissão de CO2, né? Tem alguma decisão que é muito objetiva, tem aquela declaração ambiental do produto que dá para a gente comparar, então a gente tem instrumentos para analisar, né? Mas se a gente não tem, talvez, né, informações tão objetivas assim, a gente precisa começar a entender, então, quais são as questões prioritárias, né? Onde está o maior impacto desses produtos, né? A gente precisa comparar informações, né, de um fabricante de outro, por exemplo, né? A gente precisa questionar esses materiais tidos como sustentáveis e, às vezes, né, optar por materiais que aparentemente não sejam tão sustentáveis, mas que eles vão ter uma durabilidade muito maior, que é o caso lá das telhas, que eu sempre falo para vocês, né? Ou então daquela imagem que a gente viu de um telhado de garrafa PET, né? Não compensa, né? Então é esse tipo de análise que a gente precisa fazer. Na maior parte das vezes, o projeto 100% sustentável nem existe, né? A gente vai ter que, na verdade, optar pelo menor impacto ambiental, né? Quando a gente está principalmente se referindo ao meio ambiente, mas a gente precisa pensar também na questão social. E aí sempre pesar, então, né? Quais são os benefícios de um produto e quais são esses impactos, né? Se os impactos forem maiores que os benefícios, então a gente está fazendo uma escolha que não está tão bacana. E a gente precisa analisar isso em cada escolha. Aí a gente pode pensar aqui, ó, em 7 perguntas, né, importantes da gente refletir já no comecinho do projeto. Então, depois eu vou explicar cada uma delas e vou dar referências para a gente se balizar aqui, tá, ao longo do projeto. A primeira pergunta, qual é o propósito desse projeto, né? A segunda, por quanto tempo esse projeto de interiores será necessário, né? Se a gente vai projetar um ambiente comercial, muitas vezes esse ambiente não vai chegar a ter uma durabilidade, uma vida útil
que teria um ambiente residencial ou até institucional, né? Então, por exemplo, se fosse um hospital, uma escola, esses ambientes podem ser muito mais duradouros do que um ambiente comercial. A gente precisa pensar nisso, né? Quais são os sistemas de energia e água mais adequados, né? Para esse ambiente, né? Então, ele vai durar pouco tempo, ele vai durar muito tempo, né? Como que eu vou escolher esse tipo de abastecimento? Que tipos de recursos esse interior vai utilizar, né? Que materiais são adequados para esse projeto especificamente? Que métodos construtivos são adequados para esse ambiente? Como esse espaço funcionará? E o que acontecerá quando esse espaço se tornar desnecessário? Que aí é a fase que chegou ao final, a vida útil, né? O que vai acontecer com todo esse material e todo esse projeto que eu elaborei? Então, a primeira coisa lá, né? Qual é o propósito do projeto? Então, a gente vai pensar lá na natureza desse projeto, né? Que ele é? Um ambiente institucional, um ambiente comercial, residencial, né? Qual é a natureza desse projeto? Quais as atividades que acontecerão ali? São atividades tranquilas ou são atividades que vão exigir muita resistência de tudo que eu vou especificar lá dentro, né? Que tipos de pessoas que vão utilizar esse ambiente? São crianças na idade de escola do ciclo fundamental 1, né? Essas crianças têm bastante energia, né? Elas não têm necessariamente um cuidado muito específico, então o mobiliário precisa ser bastante resistente, né? Ele não pode, por exemplo, lascar com qualquer impacto, né? Isso vai comprometer a vida útil dele. Ou então não, é uma instituição para cuidado de pessoas idosas, né? Então essas pessoas elas têm às vezes uma baixa mobilidade, né? Então isso precisa ser mais resistente em termos de estrutura, precisa ser mais eficiente na questão da mobilidade, mas não tem tanto essa questão da resistência que eu falei como uma escola, né, de ensino fundamental 1 teria que ter, né? Quando será usado, né? Vai ser usado de dia, vai ser usado de noite, vai ser usado no verão, no inverno? Que ambiência será criada, né? Aqui embaixo eu vou apresentar para vocês, né, os pontos que dão um caráter mais ambientalmente amigável e menos, tá? Então, ó, para o ambiente, né, a gente precisa atingir a maior funcionalidade possível para o público-alvo em termos de instalações e materiais, né, para esse ambiente durar mais, né. Por isso eu preciso entender essa natureza desse projeto, quais as atividades que acontecerão nesse ambiente, aí a gente pode ir lá na ergonomia se vocês quiserem, né, naquele levantamento inicial, né, que tipo de pessoas utilizarão, quando será utilizado e que ambiência será criado. Isso tudo está relacionado pode estar relacionado principalmente aí com a funcionalidade, e a gente precisa levantar elementos que garantam que a funcionalidade do nosso projeto esteja em cima, né, que atenda 100%. A qualidade na funcionalidade do ambiente garantirá que sua vida útil atinja o máximo tempo previsto, e é isso que a gente almeja, né? Quando a funcionalidade está inadequada, ela vai levar à substituição de materiais e instalações antes do tempo previsto. Esse projeto e esse ambiente que foi projetado vai passar por reformas e adequações, né? E aquilo tudo que a gente projetou não vai durar o tempo que era para durar. Linguagem de projeto a partir de modismos limita a vida útil do ambiente, a gente já falou sobre isso. Depois, né? Por quanto tempo será necessário esse interior? É temporário? Será desmontado? Será desmontado e remontado? É flexível? É permanente, né? A gente pode então pensar aí, por exemplo, né, em ambientes cenográficos que são temporários e que podem ter essa necessidade de serem desmontados e depois remontados. A gente pode pensar em ambientes exclusivamente temporários, né? Estandes de feira, por exemplo. Sabe, eu vou utilizar um material lá que foi feito especificamente para aquele stand e depois vai ser inteirinho jogado fora, né? Ou eu posso pegar materiais modulares, ou então eu posso utilizar materiais que eu nem pensei, né? Por exemplo, sei lá, eu já vi um projeto assim, né, de um stand de venda de mobiliário, né, de um designer famoso lá, que ele era a parede desse stand ela era feita inteiramente de banquinhos desse designer, formando uma parede ao fundo, né? Então, depois, no final dessa feira, né, aqueles banquinhos, eles vão ser comercializados normalmente. Então,
você não desperdiçou nada de material ali, né? É flexível, é permanente? Isso são coisas variáveis que são importantes para a gente pensar no nosso projeto, né? Para a gente determinar que tipo de material e desenho a gente vai fazer. Então, quanto menor a duração, mais leve deve ser a capacidade de impacto dos materiais antes e depois do uso, né? Quanto maior a duração, mais definitivas as soluções em eficiência energética, uso racional da água e durabilidade dos materiais. Então, acho que é óbvio, né, isso. E aí, assim, pelo viés negativo, né, os materiais de longa durabilidade e impactos ambientais não devem ser utilizados para projetos de vida curta, né? Para projetos de vida curta, temporários, o stand de feira mesmo, né? Se eu construir uma parede toda concretada lá e depois eu tiver que desmontar, aquilo lá vai virar um simples monte de resíduo, que eu não vou conseguir aproveitar em nada depois, né? Não é melhor eu pensar num material que possa ser reaproveitado, que possa ser desmontado no final, né? Que seja mais leve, menos impactante? Quais sistemas de água e energia utilizar? Decidir em função do propósito e do tempo de duração do projeto. Os aspectos positivos aqui, né? O que vai otimizar o nosso projeto ambientalmente? Investir mais em desenvolvimento para projetos mais duráveis, né? A durabilidade do projeto é maior, preciso me dedicar mais a pensar como que esse ambiente vai funcionar e também a estimar qual vai ser o consumo energético e de recursos durante a vida útil desse ambiente, né? Então, se eu já estou projetando uma sala e ela fica numa janela, numa fachada oeste, por exemplo, né? Será que tem jeito de eu gastar um pouco mais aí, né? Tanto em termos de projeto quanto em termos de investimento mesmo, para tornar esse ambiente mais confortável, né? Já que ele vai ser um ambiente e vai durar, né? Numa residência, né? 50 anos é o ciclo das construções, né? No mínimo, tá? Avaliar o custo-benefício do sistema e equipamento ao longo do tempo de vida útil previsto, né? Quanto menos eu tiver que substituir equipamentos, melhor e mais ambientalmente amigável vai ser esse projeto, né? Então é nisso que esse ponto tem que é isso que esse ponto aborda, tá? Depois, né? Aqui pensando numa prática que não é tão legal ambientalmente. Investir em um sistema caro e de muita energia incorporada para projetos de vida curta, né? Ou de curta duração, não, né? Para esses projetos de curta duração, eu preciso investir em técnicas, em materiais de baixa energia incorporada e não alta, né? Porque senão eu estou desperdiçando energia, né? E estou desperdiçando recursos. Deixar de priorizar reciclagem e reuso para materiais em projetos de curta duração é um erro, né? Para projetos de curta duração, eu preciso sim utilizar materiais reciclados, e daí até aquela telha lá de pasta de dente pode ser que seja útil, né? Então, tudo varia e é complexo, né? Depende desse contexto, não existe uma regra fixa de sustentabilidade para um único material, depende do contexto, né? A gente precisa sempre analisar todas essas variáveis. Que materiais são adequados, né? Os materiais naturais ou os sintéticos, os novos ou os reciclados, os simples ou os high-tech, os locais ou os materiais exóticos. Como que eu vou escolher isso, né? O que agrega, então, no projeto? Decisão em função do propósito do projeto e do tempo que ele deverá durar, né? Então, pode ser, muitas vezes, que um material sintético vai ser mais durável, mais resistente, né? Para aguentar, por exemplo, 1 milhão de sentadas numa poltrona que fica em um ambiente hospitalar, né? Pode ser que ele seja mais durável do que um material natural, né? Um tecido, né? Ou um couro mesmo. Então, materiais mais duráveis ou menos duráveis de acordo com o tempo de duração do projeto, né? Que é outra coisa lá que a gente viu anteriormente. Reciclável ou reutilizável após o uso, de preferência, sempre tem que ser, né? E aqui, né? O que não agrega? Então, materiais que precisem de produtos compensatórios ou acabamentos.
materiais muito tóxicos antes, durante e depois do uso, e materiais que não podem ser reciclados em projetos de vida curta, que aí eles vão diretamente para o lixo, né? Não faz sentido. Que métodos construtivos são adequados, né? A gente sempre tem que pensar ali, né? Esses métodos construtivos, eles minimizam processos tóxicos ou eles usam processos tóxicos, né? Dá para desmontar depois e reaproveitar partes, né? Ou vai virar tudo uma montanha de resíduos, né? Sem mescla de materiais para possibilitar a reciclagem, né? Ou então a separação dos ciclos, né? O que é o ideal. Materiais que vão ficar aparentes ou não, né? Então, eu preciso colocar um reboco numa parede, né? Ou aquele bloco de concreto pode ficar aparente, e isso tem a ver com o meu projeto. Eu posso priorizar também, né? Certas linguagens, né? Que usam o material na sua característica mais genuína, né? E isso tem propósito, né? Esse material é leve e flexível, ou é sólido e robusto, né? Ou robusto. Como esse espaço funcionará, né? Outra pergunta que a gente pode, né? Como o ambiente será ocupado? Como os sistemas de água e energia serão utilizados? Como será feita essa manutenção? Isso aqui é importantíssimo, né? Porque se a gente especifica materiais que pressupõem o uso de substâncias abrasivas ou então que sejam muito fortes, né, para limpeza, né, isso tem um impacto direto ali tanto na qualidade do ambiente para quem vai usar e principalmente para quem vai ter que submeter ao uso desses produtos na limpeza, né? Isso é muito pode ser muito prejudicial para a saúde. Como o projeto afetará o bem-estar do usuário, né? Como aspectos positivos aqui. Decisões que estimulem o uso da iluminação e ventilação naturais, né? Sempre, né? Essa questão da educação como elemento passivo, né? Sempre aproveitando ao máximo todos os recursos, tanto de luz, né? Quanto de vento, né? Que a gente já viu lá na arquitetura ambientalmente amigável, né? E que em projeto de design de interiores a gente tem alguns recursos que a gente pode otimizar ou implementar mesmo, né? Nesse sentido. Decisões que facilitem a economia de energia, né? Aproveitar melhor a iluminação, né? Não deixar entrar o calor da luz solar quando não é adequado, né? E também especificar produtos que otimizam o uso da energia, né? Decisões que estimulem a reciclagem de materiais durante o uso. A própria reciclagem de materiais consumíveis, né? As embalagens, né? Então a gente pode também pensar nos nossos projetos, né? De ter esse viés um pouco de educação ambiental mesmo, né? De já fazer a pessoa fazer uma triagem ali, deixar aquela estrutura projetual pronta para que isso aconteça, né? E também preparar um manual de uso desses espaços. Tanto um manual de uso desse espaço, quanto um manual de materiais, né? Especificados ali, né? E como que você prevê que deve ser dado, que destinação pode ser dada para esse material lá no final da vida útil, né? E aqui no aspecto negativo, materiais que prejudiquem a qualidade do ar, né? Então essas tintas que têm solventes que ficam lá emitindo cheiros, né? Elas são tóxicas e elas intoxicam o ambiente, né? O ar, né, do ambiente. Sistemas difíceis de operar e falta de instrução, né? Tipo, sei lá, um ar-condicionado central que você não consegue regular a temperatura dele, né? E que ele é difícil de limpar. Você não tem garantia se o filtro tá sendo limpo com a frequência que deveria, porque isso pode ser uma fonte de, de espalhar doenças mesmo, né? Então imagina alguém com coronavírus num ambiente em que o ar-condicionado não é limpo frequentemente como deveria ser, né? Isso pode ser um grande foco de transmissão, né? Dificuldades para limpeza e manutenção, né? Esses dias mesmo assisti um vídeo de um banheiro, projeto de um banheiro, uma bancada de banheiro e aquelas pias com ralo invisível, né? Elas estão muito na moda, elas têm uma chapa do mesmo material, né, da pia, então, sei lá, um mineral qualquer, que tampa aquele ralo, né, mas aquilo dá um trabalhão para limpar, você tem que tirar aquilo de dentro, e aquilo pode cair, pode quebrar, será que isso é útil, é funcional, sabe? É um capricho estético, esteticamente é muito agradável, mas precisa realmente daquilo, né?
O que acontecerá quando o espaço se tornar desnecessário, né? No curto prazo, os materiais, o que vai acontecer com esses materiais naturais ou biodegradáveis, né? Eles vão ser mandados de novo para sua fase lá de decomposição e reinserção num ciclo natural biológico, né? O que vai acontecer com esses materiais sintéticos, plásticos, né? Vão ser reciclados, né? Ou eles vão simplesmente para um aterro sanitário, né? Tem possibilidade de uso de reciclagem ou de reuso desses materiais, a gente precisa prever isso no projeto, né? E depois, né, quando é um espaço de longo prazo, né, de duração. Então, separação de materiais recicláveis, o que dá para a gente reaproveitar ali, né? O que dá para mandar para reciclagem? Redução de poeira e fumaça durante a demolição, isso é gravíssimo. Isso tem pesquisadores que se dedicam a esse tema, que é emissão de material particulado em canteiros de obra, porque isso tem um impacto na saúde em geral, né? E também na contaminação da atmosfera, né? Então, isso é um elemento que a gente precisa se atentar quando for demolir isso, né? Que tipo de material você está gerando para poluir esse ar e, inclusive, afetar a saúde das pessoas, né? Modernização de instalações sem grandes reformas elétrica, por exemplo, né? Então, a gente pensar, por exemplo, nas instalações elétricas, né? Que dali um tempo vão precisar ser modificadas e modernizadas, mas de um jeito que seja fácil, né? Então, aquelas instalações aparentes, por exemplo, elas são muito mais fáceis do que uma instalação embutida na parede que você teria que quebrar aquela parede muitas vezes, porque você não consegue mais passar nenhum fio, né? O duto fica lotado ou fica dobrado e fica tudo muito mais difícil, né? E na especificação de materiais, né, assim, o que é conhecido, os 3 R's, né, reduzir, reutilizar e reciclar, mas a gente pode pensar também, né, na utilização de materiais feitos, produzidos a partir de recursos renováveis, né, e não mais de matéria fóssil, né. Os plásticos, por exemplo, eles são feitos a partir do petróleo, que é um material fóssil, né. Então não tá aí dentro desse novo R, tá? Para a especificação de materiais, né, essa Moxon, essa autora desse livro, Sustentabilidade no Design de Interiores, a gente tem esse livro na biblioteca, né, quando a gente voltar, espero que vocês peguem, é bem interessante, né, ela dá esse pequeno guia aqui para a gente pensar, então, nessas questões, para especificar os materiais, né, ó. O material realmente é necessário? Sua durabilidade é adequada ao projeto? É reutilizado ou recuperado? É adquirido e processado perto da obra, porque tem a questão do transporte que é muito impactante? É proveniente de fonte renovável? Possui embalagem mínima ou reciclável? Ou possui uma mega embalagem inútil que vai ser jogada fora depois, né? Possui um conteúdo reciclado? Sua produção tem baixo impacto ambiental? Olha lá, o ciclo de vida. No ciclo de vida que a gente vai conseguir ver isso, a declaração ambiental de produto, né? Possui baixa energia e água incorporada, está lá também, né, na declaração ambiental. É não tóxico e de baixa emissão durante a sua instalação e uso, a gente vai ver isso mais para frente, né? Melhora o desempenho ambiental do edifício? Sua aplicação, tratamento e acabamento possuem baixo impacto ambiental? Demanda pouca manutenção e limpeza por métodos não tóxicos? É fácil de limpar com uma aguinha, um sabão ou precisa passar um negócio abrasivo, um solvente, né? Aquela coisa que fica emitindo COVs, né? No nariz de quem está utilizando o produto, né? Pode ser reutilizado ou reciclado ao final do projeto? Então, são perguntas que a gente precisa fazer para os materiais que a gente vai especificar. Tá, pessoal? Então, era isso. As referências são essas também. E espero que tenha sido útil. Até a próxima.